Jesus! Sejam bem-vindos a mais uma reflexão bíblica aqui no nosso canal Momentos com Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de poder mais uma vez compartilhar a sua palavra com você. E em segundo lugar, eu quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, quero agradecer pela sua confiança, e você que ainda não é inscrito em nosso canal, aqui embaixo eu quero te convidar para clicar, inscrever-se no nosso canal, deixar aquele like para que a gente possa crescer cada dia mais, levando a palavra de Deus a todos os homens, a todas as nações. E hoje eu quero tratar de um tema muito especial. Eu quero tratar com você sobre o tema sobrevivendo em tempos de crise. Minha pergunta para você são três. Você sabe o que é crise? A crise é algo natural na vida do ser humano ou consequência de algo? Você sabe como sobreviver a uma crise? Fique conosco e vamos trabalhar este assunto dentro de uma visão bíblica. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração. E neste momento eu quero convidar você para ler um texto da palavra de Deus, um versículo. Eu quero convidar a você a ler comigo o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 31. A palavra de Deus é gloriosa para a nossa vida. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, versículo 31 e o versículo de número 33. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, e vamos compartilhar esta palavra. Diz assim o texto sagrado: Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode dizer amém por esta linda e maravilhosa palavra? Foi expressão do próprio Cristo, o próprio Jesus, dando instruções aos seus discípulos. Ele fala da realidade em que eles iriam enfrentar aqui na terra após a sua partida, diversas aflições, diversas provações, mas ele deixou uma promessa que ele venceu e, claro, nós como os seus discípulos também venceríamos. Eu já quero de antemão dizer para você que esta dificuldade, esta aflição que você está enfrentando na sua vida, Deus vai te dar vitória. Você crê nisso? Deus vai te abençoar e você vai chegar no outro lado dando glória a Deus e agradecendo pelo grande livramento que Ele lhe deu. Nós vamos começar a nossa reflexão bíblica e eu quero perguntar para você: você sabe o que é crise? Dentro de uma visão bíblica, nós entendemos que crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou desenvolvimento. É algo que nos traz prejuízo, é algo que vai contra a nossa vontade. Isto é crise. E a gente poderia destacar nesse exato momento que existem diversos tipos de crise. Existe crise social, crise econômica, crise emocional e também a crise espiritual. Mas vamos pensar numa visão bíblica. A crise sempre existiu? Sempre foi o propósito de Deus que a crise fosse uma realidade na vida do ser humano? Ou ela é consequência de algo? O que você acha? A Bíblia vai nos dizer que a crise nunca foi o propósito original de Deus.
Quando Deus criou o homem, a gente vai observar no livro do Gênesis, você vai observar que quando Deus criou o mundo, Deus criou o mundo perfeito. Assim está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, quando diz assim a palavra de Deus. Leia a palavra comigo, por gentileza. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz assim o texto sagrado: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Veja a expressão que a Bíblia diz: e viu Deus tudo que era feito, tudo que tinha feito era muito bom. Então, dentro desta visão bíblica, nós entendemos que o mundo foi feito perfeito. Tanto o mundo como toda a criatura na sua totalidade. Deus criou perfeito. Salmo de número 92, versículo 5, o salmista louva a Deus e começa a dizer: quão maravilhosas são as tuas obras. Então, a Bíblia vai nos dizer que a crise nunca foi o propósito inicial de Deus. Deus não criou o homem para viver em conflitos, em crises, mas a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem perfeito para viver num mundo perfeito, e a gente observa dentro da visão bíblica em Gênesis que o homem ele foi criado numa atmosfera espiritual muito grande, ao ponto de a Bíblia dizer que ele mantinha uma intimidade, uma comunhão tão profunda com Deus, ao ponto de Deus descer todos os dias e comunicar-se com aquele homem. É muito interessante quando a gente lê Gênesis capítulo 3, versículo de número 10, quando diz assim: e ele disse, Adão disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Antes, a Bíblia diz que Deus descia, se relacionava com o homem, Deus falava com o homem gozava de uma intimidade profunda com Deus, o homem vivia em uma plena santidade com Deus, até que chegou o momento em que o homem pecou contra Deus. Quando o homem peca, o pecado desencadeou-se e trouxe para a humanidade em geral e principalmente para a terra males. A crise tornou-se uma realidade. Então a gente vai observar que a primeira crise que houve foi a crise espiritual. Foi nessa quebra de relação espiritual que existia entre Deus e Adão. Eu fico imaginando comigo como era glorioso a comunicação, a ligação de Deus com Adão. E você já pensou quando Deus descia e Adão se apresentava e os dois conversavam? Oh, glória a Deus! Mas o pecado veio e trouxe essa crise espiritual. Mas a crise não é o fim. Porque desde o momento que o homem reconhece a Cristo, que é a ponte que liga o homem a Deus e que traz a salvação a todos aqueles que creem, a crise passa a ter um lugar na vida do ser humano que não prejudica a sua comunhão com Deus. Eu quero trazer esta palavra para você que está enfrentando crises espirituais. Está enfrentando crises espirituais ao ponto de querer desistir da fé.
Mas eu digo para você, não desista, Deus tem um propósito para você. Desde o momento que você aceitou a Cristo, Cristo agora habita em você e toda a crise espiritual que houver sobre a sua vida, o sangue de Cristo te livra, o sangue de Cristo te protege. E olhe o que a Bíblia vai dizer, que a primeira crise foi essa crise espiritual. Mas a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o pecado. A graça de Deus é maior do que a crise. Se nós fôssemos aqui nesta noite, neste dia, nesta oportunidade que Deus nos dá, detalharmos dentro da Bíblia os homens que sofreram crises emocional, física, crises espirituais, crise moral, econômica e diversas crises. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a crise não é o fim. A crise é uma oportunidade que surge na nossa vida como consequência do pecado, claro. Mas a crise é uma oportunidade para que a gente descubra o valor que temos diante de Deus. Você já pensou nisso? A Bíblia vai dizer que Deus dotou o homem de talentos, de conhecimento. Nenhum ser humano é inútil naquilo que ele faz, naquilo que ele é. Se você observar, homens de Deus tomaram da crise o momento de progredir, o momento de crescer, o momento de inventar. A gente poderia citar aqui Isaac. A gente poderia citar Isaac no capítulo de número 26 de Gênesis, versículos de número 18 por diante, quando a Bíblia vai dizer que Isaac começou a cavar os poços de água que seu pai havia deixado. Olha que interessante. Em meio à crise, ele começou a cavar poços de água. Ele enfrentou resistência, porque quando você se levanta em meio à crise e começa a agir e não se conforma com aquela situação que está vivenciando, sempre vai levantar contra você inimigos para parar a sua obra, para dizer para você: para que isso? Para por aí. Mas eu quero dizer para você que Isaac, ele começou a cavar. Houve resistência? Houve, mas também houve perseverança. E é aqui onde eu quero trazer para você a primeira coisa que você deve fazer em meio à crise: persevere nos seus propósitos. Sempre vai chegar alguém para você e vai dizer: não adianta, tudo está acabado, eu já desisti. Mas você vai dizer: eu não desisto, porque em mim há um maior, Cristo está em mim. A Bíblia também vai falar de Gideão. Gideão, em meio à crise, ele foi malhar trigo no lagar. E eu quero dizer para você: quem toma iniciativas em meio à crise, ouve a voz de Deus falando com ele. Sabe o que foi que Deus disse para Gideão em Juízes capítulo 6? A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse para ele: eu vi todo o teu trabalho em meio à crise, Israel perdendo as batalhas, as plantações sendo devorada, mas Deus chegou para ele e disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus. Como sobreviver em meio à crise? Eu digo para você: nunca desista.
Ainda que tudo pareça não ter jeito, mas continue. Ainda que tudo pareça ser o fim, mas continue. Embora a crise seja uma consequência do pecado, mas Deus sempre traz livramento para aqueles que o amam. Deus sempre traz livramento para aqueles que se posicionam, ficam de pé, tomam iniciativa. E eu quero dizer para você, não fique parado aí, porque Deus te deu consciência, te deu habilidades. Deus te deu habilidade exatamente para isso, para você começar a agir em meio às crises, às dificuldades que vai aparecer e que estão aparecendo sobre a sua vida. Volto ao versículo em que lemos, João capítulo 16, versículo 33. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, crises, moral, social, espiritual, econômica. Crises de diversos âmbitos vai aparecer na sua vida. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Deus é com você, Deus é com a sua casa, Deus é com a sua família. Em meio à crise, é momento de adorar a Deus. Em meio à crise, é momento de glorificar a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. E muito obrigado por estar conosco esses minutos. E eu quero convidar a você a continuar ouvindo os nossos vídeos e compartilhando com o maior número de pessoas possível, para que a palavra de Deus seja levada a todas as pessoas. Lembre-se disso, em meio à crise, persevere, tenha propósito. Em meio à crise, ouça a voz de Deus. Em meio à crise, louve. Em meio à crise, cante louvores ao nome de Jesus. Paz do Senhor, Deus te abençoe.